Oi, pessoal, vamos lá. Estamos indo já para o capítulo 7 e dessa vez eu vou juntar o capítulo 7 com o 8 porque eles falam, é o mesmo tema, na verdade. E a gente vai falar sobre um coração que ama. Que importante esse capítulo também, né? A gente sabe que Deus é amor, né? Então, aquele que tem a Deus no coração, ele deve expressar o amor de Deus, né? E apesar dela focar muito esse estudo nas mulheres casadas, é o que a gente vai fazer assim a partir da metade aqui do vídeo, eu tomei a liberdade de falar um pouquinho aqui do que eu penso sobre isso, porque eu acho que é muito importante para todas as pessoas que amam a Deus entenderem o que é um coração que ama, né? E como que esse coração se expressa, né? E o que a palavra realmente fala sobre isso, né? E foi interessante que ontem eu dei aulinha na igreja para as crianças pequenininhas e a gente estava falando sobre a criação. E na verdade, toda vez que eu leio sobre isso, eu penso no grande amor de Deus, né? Porque ele criou todas as coisas, ele criou nos 6 dias, né? Que ele foi criando a terra da maneira perfeita, uma coisa depois da outra, uma coisa já pensando que sustentaria a próxima, né? Fez a luz, depois fez os céus e a terra, né? A parte seca, depois as plantas, aí depois das plantas os animais que se alimentariam das plantas, enfim, tudo com uma sequência perfeita, lógica, né? Mas você vê que a obra-prima de Deus era o ser humano, né? Que ele fez, é o único ser que ele fez a própria semelhança. Era o ser com quem ele ansiava ter um relacionamento, né? Com quem daria para você conversar, né? Porque não dá pra gente ter uma conversa, né, com o cachorro, embora a gente tente, né? Eu sempre converso com meu cachorro. Não é a mesma coisa, né? A gente sabe que tem que ter uma semelhança para você ter um envolvimento profundo, um relacionamento profundo. E foi isso que o Senhor pensou quando ele criou o ser humano, né? E eu acho muito lindo pensar que antes dele criar o homem, Deus criou todo o planeta e criou todas as condições perfeitas. Eu adoro ouvir os cientistas, né, que encontram Deus nas pesquisas, quando eles veem, caramba, se o ar fosse um pouquinho mais assim, se tivesse um pouco mais de nitrogênio, sei lá, na atmosfera, já não dava para viver. Ou seja, tudo foi arquitetado de forma perfeita, preparado para que a gente vivesse sobre a terra, para que a gente aproveitasse, usufruísse disso tudo, né? Tudo o que era necessário, Deus preparou. Ó, vamos pensar, prestar atenção nessas palavras. Deus preparou, Deus planejou, Deus fez com muito capricho, né? E depois, olha que lindo isso, gente. No último dia, Deus fez o homem no 6º dia, né? No 7º dia, ele descansou. E a gente sabe que esse descanso de Deus significa um dia onde ele aproveitou tudo aquilo que ele fez, né? Então, para o homem era o primeiro dia de vida do homem, né? Logo depois dele ter sido criado, Deus separou um tempo de qualidade para estar também com o homem. Então, essas são expressões do amor, né? Assim, o cuidado, o planejamento, o preparo, o tempo de qualidade, são expressões de amor, né? E isso eu acho que é uma lição muito grande para gente, de entender que o amor ele tem que ser expresso, ele tem que ser prático, para a pessoa se sentir amada, né? Existe algo que a gente pode fazer em Deus, copiando o exemplo do Pai, né? E embora aqui ela vá falar muito sobre como a gente fazer isso com o nosso marido, né, para as mulheres, sempre vão existir pessoas à sua volta que Deus colocou para você amar, né? Assim, nós fomos feitos para amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu quero lançar esse desafio aqui, se você é solteiro ou é um homem, enfim, ou é jovem, né, ainda, criança, quem Deus colocou, né, ao seu lado para você amar e expressar o amor dele, né? Então não se sinta fora dessa responsabilidade, porque na verdade Deus chamou todo mundo para expressar ele mesmo, né? Assim, nós que estamos em Cristo, né, devemos expressar quem ele é. E viver isso é muito libertador, você viver para o outro, por amor ao próximo, né? É muito maravilhoso, né? Entra naquela coisa do serviço que eu já falei no vídeo anterior. Então, que isso possa encher o teu coração, sabe? De inspiração
para você cuidar de alguém, né? A quem agora Deus colocou no seu caminho para você expressar esse amor e como que você pode se planejar para isso, preparar, o que que você pode fazer de especial para que essa pessoa se sinta especial, né? Então, que o Senhor te abençoe. A gente vai entrar agora aqui na parte mais para as mulheres casadas, mas se você quiser acompanhar, eu sugiro que você também aplique essas coisas, né? Em relação a quem Deus colocar no seu coração. Vamos lá então para as mulheres casadas. Gente, existe um compromisso aqui no casamento que é bem interessante, que é você colocar o seu marido como a pessoa mais importante na sua vida depois de Deus, certo? Então, assim, se o compromisso é ser um com essa pessoa, não tem como você fugir disso, certo? O seu relacionamento com o seu marido deve ser o seu principal relacionamento humano. Ele tem que ser o seu melhor amigo, sim, né? Aquela pessoa com quem você confidencia. E quanto mais liberdade vocês têm de conversar a respeito dos seus sentimentos, aprofundar as conversas, né? Melhor é para o relacionamento, né? E realmente tem que estar acima dos pais. Ela que começa a falar certas coisas que às vezes atrapalham. E a gente fazendo os cursos de casais que a gente tem também ministrado e aprendido muita coisa, você vê que tem certos pontos que são bem importantes, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de separar dos pais, né? Principalmente no início do casamento, e fazer essa transição, né? De a quem eu presto contas, com quem que eu me confidencio. Às vezes a menina com a mãe tem aquela simbiose lá, ou o filho também, né? E tem que ter aquele desgarrar, né? Porque o marido tem que ser o seu primeiro relacionamento humano, né? E, gente, ó, pasmem, que também deveria ser acima dos filhos. E eu sei que é pra gente que tem filho, como é difícil, às vezes, a gente não priorizar o filho, né? O filho, sei lá, é uma coisa que toma conta da gente e a gente quer cuidar e a gente quer amar acima de tudo. Mas o relacionamento com o seu marido deve vir primeiro. Eu vou te falar, eu que estou experimentando agora a Sara saindo, né? Tá morando lá perto da faculdade, o Theo bem maior, mais independente. Gente, você começa a ver que realmente, se você não tivesse cultivado aquele casamento ali, chega uma hora que fica aquele vazio. E como é importante entender que os filhos vão passar, né? Mas o casamento é para sempre, né? É aquele teu companheiro que vai ficar lá com você depois também. Então valorize essa pessoa que está do seu lado e que assumiu um compromisso com você. É muito maravilhoso você ter alguém que um dia pensou que gostaria de estar com você para sempre, né? Valorize essa pessoa, né? Então, como? Como que a gente pode expressar esse amor? Ela dá várias dicas práticas aqui. Número 1, ore diariamente por ele, né? Dentro daquela vida de oração, que em nome de Jesus você já está aí firme e forte. Ore por ele, né? Vale muito a nossa oração aos olhos de Deus. E ela dá umas dicas, olha, seja eficaz, pega o caderno lá de oração, separa ali uma página. Eu teve um ano que eu peguei tipo um fichário e fui botando todas as orações pelo Mateus, pelo Theo, pela Sara. Se organiza, gente, de um jeito que isso te ajude, te inspire, né? São dicas, não precisa ser assim, mas se você precisa de ajuda, faça o que for preciso, porque a oração é muito poderosa, né? Se ele não for cristão, ore mais ainda, ora pela salvação, ora para ele encontrar o Senhor, para ele também ser movido por isso que é transformador e pode trazer tanta bênção para o seu casamento, né? Gente, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se você estiver orando por ele, certamente você vai estar também se dedicando por ele, né? E ao longo do dia isso vai estar no seu coração e vai te ajudar com todas as outras coisas. Número 2, planeje para ele, né? Então, assim, gente, nada acontece assim do nada. Então, se planeje. Às vezes quer fazer uma surpresa, às vezes você sabe que ele vai precisar de alguma coisa. Se planeje com antecedência, né? E planeje também os dates, né? Tipo, os encontros, surpreenda. Eu sei que na correria do dia a dia, gente, eu sei que é muito difícil fazer isso. Mas a gente, tipo assim, ó, aproveita os momentinhos que tiverem, entendeu? Ah, dá pra tomar um café junto, o que que dá pra acender ali, né, a chama.
E preste atenção, porque se você estiver evitando esses momentos a sós com o seu marido, pode ser porque tem coisas ali internas que têm que ser resolvidas e isso é bem importante. Então, que você seja honesta diante de Deus, coloque-se em oração, né? Porque acaba gerando mais problema. Outra coisa, demonstre o seu amor, né? Ligando, reservando tempo, né? Para nutrir esse relacionamento que você tem, certo? Número 3, prepare-se diariamente para ele, né? Isso é se preparar, né? Se cuidar, você se importar com o que ele pensa, você às vezes antecipar situações que você pode ajudar. Às vezes também é um preparo seu, né, assim, da sua aparência, o que, né, assim, se cuidar faz parte, você ser uma pessoa que cuida de você, né, porque, poxa, a pessoa vai ficar com você para a vida inteira, então cuida da sua alimentação, faz exercício, cuida da sua aparência, né, tudo isso é muito importante no relacionamento, e se você ama a pessoa, você vai se esforçar por amor a ela. Às vezes a gente tá desanimada, não quer fazer nada, mas, gente, por amor à pessoa, né? Esteja assim apresentável. Enfim, agrade-o, né? Como mimar, gente. É como Deus fez. Deus criou tudo isso. Quanta coisa boa tem nessa terra, né? Assim, pra gente comer, pra gente aproveitar. Faça isso, né? Assim, o que ele gosta? Uns mimozinhos, né? Gente, não tem mistério nisso, né? O que você gostaria que fizessem com você, faça pelos outros, né? Isso é bíblico, então pense nisso, né? Eu que sou muito distraída, gente, para mim é difícil, às vezes até lembrar do que ele gosta mais de comer, do que não gosta. Eu sou péssima nisso. Mas eu tenho me esforçado, assim, não, eu preciso lembrar, preciso de vez em quando fazer um negocinho aqui, outro ali, porque eu adoro quando ele faz pra mim, né? Então, assim, eu quero retribuir isso. Zele pelo seu tempo com ele. Quando tiver uma oportunidade, aproveita, sabe? Não vai ficar no celular ou se encher de outras coisas, não. Aquele tempo é precioso, né? Ame-o fisicamente. Mulheres estejam disponíveis. Sei que às vezes a gente tá cansado. Mas, cara, dá um jeito, entendeu? Essa parte é muito importante para os homens também. Então, que você possa ser disponível, tá ali, curtir junto, né, esse momento. Responda positivamente para ele. Aqui entra aquela coisa do serviço, né, da submissão que a gente falou no vídeo anterior, né? De você responder, ok, tudo bem, te ajudo, vou fazer, tá ali ser parceiro, né? Ter a mentalidade de vocês serem uma equipe e você tá ali para colaborar, né? Para ajudar. Elogie. Gente, ontem muito interessante que ela fala que, sabe, procure focar no que ele tem de bom, né? Isso no curso de casados, ontem mesmo a gente falou. Tem um analista, né, de hábitos bem interessante. O cara trabalha com isso, analisando casais já há 40 anos. E ele fala como é fácil saber se o casal tá bem ou não. Que em 5 minutos de conversa ele consegue saber, porque ele vê se o casal tá se valorizando ou não. Ou seja, se ainda existe admiração ou não. Quando acaba a admiração, acabou o casamento. E muitas vezes a gente casa, a gente foca só nos defeitos e a gente não consegue nem lembrar do porquê que a gente se apaixonou. Então, é o seu olhar, foca e valoriza e elogia, expressa aquilo que ele tem de bom e cultive um coração que admira, sabe? E que elogie. E para acabar aqui, gente, ela fala: ore sempre sobre tudo. Se tem algo que você tá ali disposto, tem falado que sim, tá ajudando, mas no seu coração você tá em conflito, ora, coloca isso diante de Deus e o Espírito Santo vai te dar graça e sabedoria. Mas que a gente possa ter um coração que ama, um coração disposto a ser bênção para quem está perto e principalmente se você é casada, que o seu marido seja o primeiro a se beneficiar desse coração. Amém? Beijo, gente. A gente se vê.